Olha só, o que que acontece? Hoje, eu conversando com o Thiago, a gente chegou nesse tema para nosso bate-papo aqui de hoje. Eu acho que é um tema muito importante. Pessoal, hoje mais um trecho selecionado das lives com Rock Júnior. Hoje a gente vai ver o resumo sobre a estética aplicada, a estética Zen aplicada ao bonsai, tá? Isso faz parte do curso de Rock. Se você quiser entrar no curso, procura Rock, diz que viu essa minha chamada aqui no vídeo do YouTube. Rock vai tratar você e vai receber muito bem, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Depois da parte teórica, a gente tem a parte prática aí também. Valeu! Vamos lá, Roque. Siga, agora a aula é 100% sua, não vou lhe interromper. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que que é a estética Zen? A estética Zen, ela é baseada nesses elementos. E essa estética Zen, ela influencia todas as artes no Japão, a pintura, a caligrafia, a ikebana, o suiseki, o jardim de pedra, a arquitetura muito, né? No jardim também, os elementos no jardim, é sempre buscando esses elementos. E, na realidade, o que são esses elementos, né? E qual que é a função? E, na realidade, muitas vezes, a gente já trabalha com eles ali sem saber que eles estão ali, só não tem nome, entendeu? Muito do que eu vou falar aqui agora a respeito dos elementos, vocês vão ver que é o que a gente busca nas árvores. Então, o que acontece? Na realidade, isso aqui nada mais é do que um mapeamento do que é que a gente busca e um resumo do que é o conceito do bonsai. Se eu perguntar para vocês o que é a arte do bonsai, como é que vocês me responderiam? Entendem? Então, na realidade, como é que eu responderia? O bonsai é uma arte de cultivar a árvore na bandeja, né? Cultivar uma árvore para que ela fique com aspecto velho, com aspecto de uma árvore muito velha, realmente muito velha na natureza, e com esses elementos da estética Zen ali embutidos. Ali, mesmo que seja muito sublimar, né? Mas que estejam presentes no trabalho. Então, para ser bonsai, além de parecer uma árvore velha, é muito importante que você jogue, que você busque claramente jogar com esses elementos. Não precisa ser todos, pode ser um ou outro, mas quanto mais deles você traz para o seu trabalho, mais próximo do resultado satisfatório você vai chegar, entendeu? Primeiro, Fukinsei. O que é o Fukinsei? A simetria, equilíbrio através da regularidade. O equilíbrio dinâmico, né? Na realidade, isso daí está muito ligado ao formato da copa, que no bonsai é um triângulo escaleno, um triângulo com 3 lados diferentes, e também muito na saída do tronco, como o tronco sai do solo, como é que começa o ritmo, né? É o que a gente fala, os alunos da escola aí me escutam muito falar esse termo, que é o ritmo da árvore, entendeu? A dinâmica dela, porque ali já começa um jogo estético. Então, é muito importante desde o primeiro momento. Então, como é que a saída tem que ser legal? Como é que eu vou trazer a simetria e equilíbrio através da irregularidade? Ela já sair num ângulo, você pode observar que a maioria dos bonsais sai inclinado. Então, isso você já traz um ritmo, você já traz uma velocidade visual desde o começo que busca esse equilíbrio torto, um equilíbrio irregular, vamos falar assim, né? O Kanso é a sobriedade, minimalismo, simplicidade. O bonsai ele é feito com o mínimo necessário. O que é o minimalismo? Quanto menos galho você tiver, melhor. O importante é que os galhos que estejam ali, eles tenham função, eles desempenham uma função e nada mais. O que tiver a mais tem que sair, tem que dar licença. O Wabi-Sabi é o que eu falei aí, que está em alta na arquitetura. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver que tem muito livro, muito arquiteto falando desse assunto. Austeridade, imperfeição, dramaticidade. E isso no bonsai, poxa, olha o tanto de coisa que a gente busca, né? Shari, Jin, uro, um buraco, uma irregularidade, um sulco. Isso são elementos
que trazem o movimento, né? Um movimento muito louco, diferente, assim, e isso traz muito esse elemento, que é o wabi-sabi. O Shizen, naturalidade harmônica, equilíbrio dinâmico. O Shizen está muito ligado à composição das copas, por exemplo, ou então ao movimento do tronco. Se eu tenho um tronco que sai reto e depois tem movimento, esse reto falta Shizen, falta naturalidade, não está harmônico com o movimento em cima. E se tem movimento, ele é importante que aconteça no terço inicial da árvore, logo no início. Não adianta nada você ter um primeiro terço da árvore, que é o Tachiagari, que é o primeiro terço inferior da árvore, reto e movimento lá em cima. Falta Shizen. Da mesma forma que se você tem patamares, se eu tenho patamares sobrepostos, retos, eles, né, e certinho, o vazio entre eles, a distância entre eles muito certinha, aí está faltando Shizen. Se eu jogo um galho para um lado, outro galho para o outro, desalinho eles e coloco um vazio, um espaço negativo diferente entre eles, aí sim eu consigo Shizen. Isso a gente vai ver nas imagens agora, vocês podem ficar tranquilos, aqui é só uma apresentação mesmo do contexto. Show, bora lá. E o Gen, reserva, mistério, o que está implícito. Qual elemento que traz isso? Um buraco no tronco, imagina tipo uma cova ali, um buraco grande ali na entrada, tipo, sabe, formando tipo, como se fosse a entrada de uma toca mesmo, por exemplo. Isso é elemento que traz mistério, que traz reserva. É você colocar um galho, um determinado galho, tampando parte do tronco, num determinado lugar, seja porque é feio ou porque é um lugar que está reto, você quer quebrar aquele reto, pá, você coloca um galho ali que você troca um ponto negativo e faz com que traga um elemento ali, que é esse mistério, que faz o cara olhar por baixo, sabe? É aquela beleza bem sutil, lá no fundo, aquela que está implícita mesmo, é jogar com o implícito, jogar com o subjetivo, jogar com a imaginação do observador. O Datsozuku, fuga da rotina, do óbvio, liberdade da origem e desapego do próprio ego. O Datsozuku, eu considero esse elemento muito mais para o artista do que para a árvore. O desapego do próprio ego. A partir do momento que você se desapega do seu ego, você tem um caminho de aprendizado muito maior. O ego atrapalha muito o aprendizado de qualquer coisa. Como é que você vai saber uma coisa que você... Como é que você vai aprender uma coisa que você já sabe? Entende? Atrapalha a vida, né, cara? Atrapalha na vida. Aquela história. Humildade sempre, eu estou sempre aberto, sempre escuto todo mundo, e é por isso que eu aprendo tanto. É porque eu aprendo muito com os meus alunos. Graças a Deus, né? Isso é uma dádiva, é um presente. É o meu grande trunfo aí, eu acho que é isso. Então, e isso no bonsai, escutar críticas, colocar uma árvore, escutar não, tá ruim mesmo, e de preferência, tentar ser imparcial e tentar enxergar as coisas, que aí você enxerga com o olho da alma e não com o olho físico apenas, sabe? O Seijakan, silêncio, serenidade, paz, contemplação. É o resultado que a gente consegue quando você tem um bonsai bem feito. Quando você fez o seu dever de casa com esses elementos e com o aspecto de árvore velha, você conseguiu esse efeito aí. É que você vai conseguir fazer com que o cara pare na árvore, um estudioso do assunto, um cara que conheça o assunto, que ele vai parar na sua árvore e vai ficar um bom tempo ali simplesmente contemplando. Então, acho que aí foi um resumo do que são os elementos. Aqui é uma outra coisa muito importante, tem muito a ver a jogar, conseguir fazer aquele jogo da estética zen, que é o quê? A copa, que é a maneira com que é montada a copa. Aqui é o que eu falei do Shizen, né? Como é que você consegue Shizen? Primeira coisa, os patamares, o ideal é que os patamares eles sejam dispostos de maneira que os vazios entre eles
sejam os mais diferentes possíveis, com uma evidência. O primeiro galho, ou sacheta, sempre é o maior vazio da árvore. Acima dele é o espaço vazio maior da copa, eu digo. Porque a gente tem aqui 2 vazios, né? Aqui, esse vazio menor é o vazio principal, e aqui o espaço negativo secundário. Então, aqui, acima do primeiro galho, o maior vazio da árvore. Então, esse negativo aqui é o maior vazio, e a copa é disposta desse jeito. Ela sai aqui, sacheta, ele está indo da direita para a esquerda. Eu tenho que dar um peso visual para que esse sacheta, para que o ápice da minha árvore esteja apontado na mesma direção do sacheta. Como é que eu monto isso? Com essa copa vermelha aqui, ó. Então, se eu disponho essas 3 copas dessa forma, com o triângulo escaleno apontado na direção do ápice, eu consigo esse efeito. Vocês entenderam isso aí? Então, se eu quisesse apontar da direção visual do ápice para o lado de lá, eu montaria esses triângulos invertidos, esse vermelho do lado de cá e esse verde do lado de cá. Resumindo, é um termo que a gente usa muito. Então, sempre um bonsai vai ter o primeiro galho destacado e um peso visual, o ápice olhando para o primeiro galho. Se não tiver isso... E outra coisa que é muito importante também é, um lado ter um formato côncavo e o outro lado convexo. O ponto focal está aqui, aqui o espaço vazio secundário, espaço vazio principal. Sacheta, primeiro galho, destacado aqui, o maior vazio. Aqui agora, mostrando o que é uma composição estática e o que é uma composição dinâmica. O que eu falei da copa alinhada, ó? Retinha, sem espaços, espaço vazio, tudo igual, sem xen. Aqui com xen. E o xen acaba que ele traz jogo, ele traz mistério, quando tem um galinho tampando aqui, o outro tampando ali, entendeu? E aqui, o espaço maior exatamente aí no sacheta, né? Nesse galho principal. Isso, olha lá, ó, tá vendo? 2 patamares ao invés de ser 1. Quando é 1, fica muito pesado. Aqui você já quebra, já fica mais leve. E você traz esse ritmo na copa, né? Ou então daqui você vai, ó. Aqui, para ficar clara essa questão do que é o triângulo, né? Como é que é. É até um capacete, lembra um capacete de ciclista, né? Olha lá. Como é que é o capacete de ciclista? Essa parte é para frente, a parte mais longa é para trás. Então, o movimento dele vai estar aqui, ó. Né? Então, aqui um arranjo estático, sem xen, aqui um triângulo neutro, aqui um triângulo, o próprio triângulo, ó, ele já é montado, dando direcionamento para aquele lado, para o lado da direita. Aqui, triângulo dinâmico, aqui, triângulo dinâmico. Aqui, estático. Várias formas de ser dinâmico, tá vendo? Isso é infinito. Aqui, o mesmo esquema, né, ó. Só que aqui mostrando o correto, aqui errado, ele está posicionado na frente, e aqui ele está posicionado do lado oposto. Então, posicionado na frente também não vale, e do lado oposto também não vale. Aqui eu tenho sacheta para um galho, direcionamento visual para o outro. Aqui mostrando a questão do vazio, do espaço, né? Aqui o correto, o equilibrado, o justo. Aqui muito positivo, falta negativo, aqui negativo demais. Aqui aquela questão de coerência entre caráter e copa. Tronco masculino, copa muito vazia, pouca copa para muito tronco, muita copa para pouco tronco. Sim. Aqui o correto, aqui o correto. A copa equilibrada, justa. E aqui a copa equilibrada, justa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, toda segunda, quarta tem vídeo novo no canal. Às quintas-feiras sempre tem lives que ficam aqui liberadas para vocês. Ajuda o canal, se inscreve, curte, comenta, manda para os amigos aí, tá? Valeu, até a próxima.